O Coverdale era tão esperto, ou estava numa família tão esperta que ele já teve que aprender as maldades da vida muito cedo. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. No vídeo de hoje a gente celebra 250 vídeos gravados pro canal. Olha só que número, né? E aí eu peguei e aproveitei e escolhi uma música que eu tava ouvindo essa semana aí. Eu tava viciado em Whitesnake. Aí eu pensei, por que não celebrar o vídeo número 250 com um bom e velho Whitesnake? A música escolhida é Trouble, do primeiro disco da banda, David Coverdale aí, logo saído do Deep Purple, né? Então o cara saiu aí de três grandes discos no Deep Purple e foi criar o Whitesnake como template, né? Até John Lord nos teclados também. Então aí tava tudo em casa e com Martin Birch na produção. Então a gente tem aí um cara responsável, né? O meu amor pelos anos 70 em grande parte é responsável, né? O cara responsável por isso é o Sr. Martin Birch, né? O cara produziu Rainbow, Deep Purple, Iron Maiden, Fleetwood Mac. O cara é um gênio da produção. O que ele encostava tinha a sonoridade e a qualidade que eu procuro em músicas de rock, né? O cara é excelente, né? E aí isso mostra também, né? Junto com o Sr. Mutt Lange, o Sr. Martin Birch aí formou, né? E ajudou na formação musical e da minha paixão pelos anos 70, né? O cara é um clássico, o cara sabe fazer clássicos, ele sabe extrair das bandas, né? Diziam que ele era um produtor muito difícil de se lidar, assim, né? Porque ele extraía o máximo da banda para ter um disco bom, né? Então, o cara que não sabia lidar com frustração, isso aí mexe muito com músico também, né? Então, o cara não sabia lidar com frustração, o cara se achava estrelinha, o cara não sobrevivia, não conseguia sobreviver na mão do Martin Birch. Mas aí na hora de escutar o resultado da gravação, o cara mandava muito bem e fez discos que as pessoas, né, que trabalhavam com ele, isso que é muito curioso, fez esse fato, né, pessoas que trabalhavam com Martin Birch voltavam a trabalhar com ele, né, mas esse vídeo aqui hoje é pra falar de Whitesnake, clássica banda aí, e o David Coverdale, né, figura aí fantástica, ele também seguia nessa linha, assim, do aprendizado, né, então ele era um vocal que trabalhou com um grande guitarrista, que era o Ritchie Blackmore, né, um dos clássicos, um dos primeiros Guitar Heroes, né, o Ritchie Blackmore com certeza. Também podia estar nessa parede aqui, mas é difícil de achar um pôster do Ritchie Blackmore, mas ele é um guitarrista que influenciou gerações, né? Ele foi o cara que trouxe essa ideia de trazer uma música clássica e misturar com rock and roll, né? Então o Sr. Malmsteen aí, uns dizem que aprimorou, né? Mas foi o Malmsteen que ficou o cara mais consagrado por fazer isso, mas quem trouxe essa ideia à tona foi o Sr. Ritchie Blackmore. Então o Coverdale sabia exatamente a fórmula de se fazer um rock and roll e é a clássica dupla vocal e guitarra, né? A gente tem Axel Slash, a gente tem Tyler e Joe Perry, a gente tem o Angus Young e o Bon Scott, depois o Brian Johnson, né? Então a gente tem aí essas clássicas duplas, né? O Ritchie Blackmore e o Coverdale, e anteriormente o Ritchie Blackmore e o Ian Gillan. Então a gente tinha vários vocais aí que fizeram parcerias com guitarras de peso, né? Ozzy Osbourne, né? Então, ele tinha o Black Sabbath, que ele fazia a dupla com Tommy Iommi, e depois na sua carreira solo, né? Nesse quesito, assim, né? Nesse formato de imitar essa fórmula clássica do rock and roll, o Ozzy e o Coverdale fizeram a mesma coisa, né? Nas suas carreiras solo, sempre trabalharam com muitos bons guitarristas, né? E o Coverdale, porra, teve Steve Vai no Whitesnake, né? Teve o seu Rap Beat, cara muito competente na guitarra, que às vezes eu acho que ele não recebe o crédito, né? Ele era a guitarra do Winger, mas o Rap Beat manda muito bem nas guitarras, né? Então o John Sykes fez parte do Whitesnake, grande guitarrista, né? Então a gente tem muita gente aí muito boa que passou pelo Whitesnake, mas aqui a música de hoje, Trouble, ela já é bem do início da carreira da banda, né? Então o som totalmente setentista, ainda nos moldes de Purple, e não tinha tomado aí a sua forma que levou nos anos 80, que também era muito boa, né? Então o Whitesnake sempre foi uma banda aí que manteve na sua carreira uma tradição muito boa, e a gente tem aí um Coverdale que é um cara que em balada ele manda bem, hein? Então as baladas do Whitesnake são muito boas também, então eu que não gosto de balada, já tô dando uns pontos aí pro Sr. Coverdale, porque ele manda muito bem nas músicas mais lentas, assim como os rock and roll de primeira, né? O cara manda muito, né? E o Whitesnake, eu pude, né? Tive a oportunidade de ver eles em 2007, 2008, por aí, eles vieram para Porto Alegre, e era uma época que, infelizmente, né, ou melhor, eu não tive a oportunidade de ver eles, né? Era 2007, 2008, eu tava escutando outras coisas na época, e eu não tava afim de ouvir o Whitesnake, e eu perdi de ver eles numa turnê com... Bah, a formação deles naquela turnê era muito boa, né? O senhor clássico Tommy Aldridge nas bateras também, né? Cara clássico aí do Whitesnake, pra quem gosta desse estilo aí. Desde que o cara assumiu as bateras, o cara é uma figura carimbada no lineup do Whitesnake. E aí
Na época eu não sei porquê, fui um idiota, não tava no clima de Whitesnake, não consegui ver a banda num período fantástico e, né, vou ter que viver aí com esse fato porque eu perdi de ver eles, né, e nunca vi o Whitesnake ao vivo, então essa aí na minha listinha de bandas que eu deveria ter assistido, o Whitesnake não foi uma delas, infelizmente, né? Agora o Coverdale também, infelizmente, né, o cara durou muito tempo, né? Ele tinha até uma escola de vocal e ele dava cursos de longevidade vocal. E o cara durou muitos anos cantando muito bem, mas aí agora, né, claro, devido à idade também tem que ser respeitado. A voz dele agora tá se indo assim, né? Mas o cara é um exemplo de vocal, um exemplo de letrista, um exemplo de uma figura do rock and roll que é clássica, né? Então, quando se falar em rock de 70 pra frente, Coverdale é um nome que sempre vai ser mencionado e o Whitesnake também, né? Então vamos pra letra, né? Trouble, o problema. Qual será o problema do David Coverdale? Vamos pra letra então, né? No verso 1 ele diz: I was raised a gambler's son and before I could walk I had to learn how to run and I never ever played a loaded dice but I rode a lot of women with a heart as cold as ice. Então aqui o Coverdale mantendo as suas tradições, né? E como eu falei em segunda, né? Coverdale, o cara tem presença, o cara tem uma voz incrível, o cara é um belo letrista, então ele tem todos os pré-requisitos para ser um grande frontman. E já no início do Whitesnake aqui, né? Essa música do primeiro disco, já tem o clássica marca do Coverdale, que é o duplo sentido, né? Eu fui criado como filho de um apostador. E antes de eu poder caminhar, eu tive que aprender como correr, né? Então esse trocadilho é muito bom, né? Já saiu correndo, né? O Coverdale era tão esperto, ou estava numa família tão esperta que ele já teve que aprender as maldades da vida muito cedo. And I never ever played a loaded dice, but I roll a lot of women with a heart as cold as ice. Então eu nunca joguei com um dado loaded dice, né? Um dado carregado, né? Mas é a ideia de que ele nunca trapaceou no jogo, né? Mas eu rolei, né? A ideia de rolar os dados, né? Mas eu enrolei um monte de mulheres com um coração tão frio como gelo, né? Então, o Coverdale sabia aí das suas capacidades, dos seus talentos, e infelizmente, né? Ele usou isso aí pra enganar várias moças que achavam que ia conquistar o coração dele, né? Isso que dá o cara ter muito poder, né? Tinha o poder de comandar o Whitesnake e anteriormente comandava o Deep Purple, então o cara tava aí, né, tinha muito acesso fácil às pessoas e nem sempre tratava elas da maneira mais correta, né? On the run again, looking for a place to hide, everywhere I look there is trouble, always coming my way, trouble always coming my way. Então vamos lá. On the run again, então eu tô fugindo de novo, né? E on the run é a ideia de viver numa banda, né? Então ele tá sempre viajando, ele tá sempre fugindo, né? On the run também pode ser essa ideia de fugir, viajar, mas por causa da posição dele, né? De estar tocando numa banda que viaja demais, faz esse duplo sentido, né? Looking for a place to hide. Então eu tô procurando por um lugar para me esconder. Everywhere I look there is trouble. Por todos os lugares onde eu olho tem problema. Always coming my way. Então, sempre vindo ao meu encontro. Trouble always coming my way. O problema sempre tá vindo ao meu encontro, né? Baby, I'm lonely, I'm out of control. I need someone to understand the badness in my soul. Though I never stole another man's wife, but I fool around plenty enough and I got what I paid for. Interessante. Então, baby, I'm lonely, I'm out of control. Então, bebê, eu estou solitário e estou fora de controle. I need someone to understand the badness in my soul. Eu preciso de alguém que consiga entender a maldade na minha alma. Though I never stole another man's wife. Então, apesar de que eu nunca roubei a mulher de outro homem. Muito bem, Coverdale, né? Uma bela lição, pelo menos isso, né? But I fool around plenty enough and I got what I paid for. Então, né? Eu me diverti, né? Eu enrolei o suficiente, né? I fool around, a ideia de se divertir, enrolar, né? Viver essa vida, né? Jogou o jogo o suficiente e eu consegui aquilo que eu comprei, né? I got what I paid for. Então, eu consegui aquilo que eu paguei, seria literal, mas na verdade, né? Ele acabou investindo tanto nessa vida que ele acabou recebendo justamente dessa ideia que ele comprou, né? E pode ser também, com essa coisa de comprar, essa fantasia do rock, né? Então ele estava vivendo essa fantasia de rock, que foi o que ele pagou. Então ele se investiu nessa vida do rock e acabou recebendo aquilo que ele investiu o seu tempo, né? A sua vontade. On the run again, looking for a place to hide, everywhere I look there is trouble, always coming my way, trouble always coming my way, né? Então, eu tô fugindo de novo, né? Procurando um lugar para me esconder. Todos os lugares que eu olho tem problema, está sempre vindo de meu encontro, né?
e aí ele repete várias vezes, né? Trouble always coming my way, todos os lugares que eu olho tem problema. I'm gonna change my low down ways, né? Então eu vou mudar as minhas maneiras, né? Low down é a ideia de baixas, né? Sorrateiras, né? Então ele vai mudar essas maneiras aí não tão corretas, né? Trouble always comes my way. Então, né? Ele continua vivendo essa vida, ele diz que ele vai mudar, mas o problema sempre acaba encontrando ele, né? I can change my evil ways. Aí ele termina a música dizendo: eu não posso mudar as minhas maneiras malvadas, maldosas, né? E é isso aí, se permeou durante a carreira inteira do Whitesnake, né? Então o Coverdale aí sempre fazendo letras sexuais de duplo sentido. Claro que depois ele acabou casando e tudo mais, e até onde eu sei, ele é casado até hoje com a esposa, então ele tem um relacionamento já estável, né? Ele cresceu, ele saiu dessa juventude adolescente com essa idealização da cultura do rock e acabou, claro, tendo uma esposa, casando e tudo mais, né? Mas ele continua mantendo a sua malícia nas suas letras, né? Então ele manteve o espírito do rock and roll vivo nas suas letras, mas na vida dele ele acabou vivendo como um adulto, né? Como um homem responsável. Pelo que eu sei do Coverdale, ele é um cara que sempre se afastou das drogas, assim, né? Um cara que sempre cuidou muito bem da sua própria voz, né? E aí usar drogas em algumas pessoas, né? Pega um cara como Ozzy, que usou de tudo a vida inteira e continuou cantando muito bem até pós os 70, né? O Ozzy é uma experiência bem única, assim, né? Mas o Coverdale, pelo que eu sei, assim, ele é um cara que sempre cuidou muito bem da voz e se afastou, assim, e não caiu talvez caiu muito mais nesse lado da perdição da fama do que o uso de substância, né? Já o parceiro dele ali, o Glenn Hughes, foi um cara que bebia muito, né? Usava outras substâncias também mais pesadas e acabou até saindo do Deep Purple porque os caras não aguentavam ele, né? Mas pelo que eu sei aí, o Coverdale é um cara mais correto, assim, né? Nunca caiu muito nas adições, né, de substâncias. Essa foi Trouble do Whitesnake, celebrando 250 vídeos gravados no canal. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Eu tenho uma ideia melhor desse som? Pode deixar aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.